Olá, é uma grande alegria apresentar a vocês algo da contribuição da logosofia para a educação. Meu nome é Liara Salles e junto com a Vanessa Nagem e a Maíra Araújo apresentaremos alguns aspectos da pedagogia logosófica, que é a grande síntese dessa contribuição da logosofia para a educação. Nós três somos ex-alunas, ex-professoras e atualmente integramos a diretoria do Colégio Logosófico, Unidade Funcionários, em Belo Horizonte. Vamos, portanto, falar da nossa própria vida. Eu apresentarei alguns aspectos mais conceituais a respeito dessa pedagogia. Em seguida, a Maíra e a Vanessa apresentarão relatos de experiências práticas vividas na aplicação dessa pedagogia. E eu volto no final para apresentar a vocês o nosso site de atividades. Mas afinal, o que é a pedagogia logosófica? Como ela se aplica? Em que ela se fundamenta? Ela pode ser aplicada em todas as faixas etárias? De que maneira? Que resultados vocês já podem apresentar, para o mundo? Perguntas como estas fazem parte ou podem fazer parte do repertório de muitos educadores que tiveram contato com essa pedagogia ou com algum docente que a aplica ou visitaram alguma das escolas do Sistema Logosófico de Educação ou mesmo tiveram contato com algum aluno ou ex-aluno dessas escolas. E eu diria que são perguntas frequentes, porque não é fácil expressar num mero ato discursivo o que pode a pedagogia logosófica na vida de um educador ou na vida de um educando. Para penetrar em seus segredos é preciso sentir, é preciso experimentar, trazer essa pedagogia para a própria vida. Mas, enquanto isso não se realiza, não se concretiza, eu diria que há evidências que um bom observador já pode ir percebendo, como a alegria na fisionomia de uma criança ou de um adolescente ao perceber que pode ser melhor para si mesmo e melhor para a humanidade na qual vive. A base do trabalho pedagógico encontra-se nos conceitos originais apresentados pela logosofia. Conceitos de Deus, de vida, de ser humano, de pensamentos, defesas mentais, entre tantos outros. E, aliado a esses conceitos, está a força da sensibilidade, essencial para que se produza a aprendizagem de forma efetiva. Então, nós podemos dizer que a pedagogia logosófica alia o conhecimento ao afeto. E o afeto sendo aí a representação da parte mais consciente do amor. Bom, isso tudo é para que a gente possa alcançar o cumprimento dos grandes objetivos que a pedagogia logosófica apresenta, que poderiam ser sintetizados no conhecimento de si mesmo, na busca pelo aperfeiçoamento, pela superação e no estímulo à realização do bem. São 3 fatores essenciais para todo ser humano, que são aqueles que a gente busca realizar com os nossos educandos. A proposta é que isso tudo seja realizado em meio a uma grande alegria. Alegria da parte de quem ensina e da parte de quem recebe todos os elementos. Bem, mas eu disse que um dos conceitos nos quais se baseia a pedagogia logosófica é o conceito de ser humano. A concepção de ser humano, ela é muito ampla e é essencial que nós possamos conhecê-la, porque significa nada menos que conhecer a matéria-prima com a qual vamos trabalhar, seja dentro de nós mesmos ou no educando.
Para a logosofia, o ser humano ele é formado por uma realidade física, uma parte psicológica e pelo espírito. A parte física, nós estamos aí procurando conhecê-la, é formada por sistemas biológicos que funcionam, né, de forma harmônica, extraordinária, né? São sistemas que funcionam até à margem da nossa vontade. A parte psicológica também é formada por sistemas. Nós temos o sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. Conhecê-los, né, e aprender a dominá-los é também essencial, né? O sistema mental com suas faculdades, com os pensamentos, o sistema sensível com as faculdades também sensíveis, né? E os sentimentos, e aprender a dominar as energias do instinto, utilizando-as para a evolução consciente. Isso tudo vai então possibilitando que atue o espírito, que é a nossa parte permanente. O espírito, uma realidade não visível aos olhos físicos, mas tão real quanto a nossa parte física. O espírito é aquele que quer, que busca o bem, que busca a superação, que aspira à felicidade. É aquele que desde a infância promove dentro de nós inquietude sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, nos instigando a querer saber mais, a aprender. Coerente a essa concepção, a pedagogia logosófica propõe, então, uma orientação a este ser integral em sua conformação biopsico-espiritual. Então, nós não podemos ignorar que, paralelamente ao aporte de todo o conteúdo, de todo o conhecimento curricular que nós oferecemos, nós temos que oferecer elementos que vão favorecer, né, a formação interna, moral, espiritual do educando. Para que isso aconteça, para viabilizar, né, todo esse trabalho, a pedagogia logosófica apresenta um método, o método logosófico, que é composto por 4 etapas que, ao mesmo tempo, são bem definidas, acontecem de uma forma muito harmônica. A primeira etapa é a fase da base conceitual, quando a gente oferece os conceitos, mas de uma forma adequada à faixa etária, de uma forma leve, criativa, prática e experimental. A segunda vai voltar para a observação de si mesmo. Como eu observo a aplicação desses conceitos dentro de mim, dentro da minha vida? O que eu conheço deles? Como eu posso realizá-los? E aí vem a parte prática, a parte experimental. Como eu vou aplicar cada um desses conceitos para promover o aperfeiçoamento dentro de mim, né? E a quarta etapa, que é a da divulgação daquilo que a gente aprende. Então, tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu tenho que querer, eu tenho que levar aos demais. Isso faz não só com que eu avalie se o que eu aprendi realmente foi bem aprendido, com que eu fixe esse elemento de aprendizagem, mas que eu trabalhe o meu sentir, que essa aprendizagem seja, desde o início, uma aprendizagem generosa. A pedagogia logosófica dá, então, ao educador, seja ele professor, seja ele pai, um papel principalíssimo, porque além de apresentar os elementos, os conteúdos, ele tem que estimular o outro a ser melhor, a querer aprender, né? O educador é aquele que, enquanto realiza em si mesmo, ensina ao outro com a sua palavra, com o seu exemplo, em meio a muita alegria e muito amor, que são elementos fundamentais para estabelecer uma ponte de compreensão entre o que ensina e o que aprende, para fazer com que realmente haja uma aprendizagem efetiva.
Eu vou apresentar a vocês agora alguns aspectos, alguns recursos que a pedagogia logosófica nos apresenta. O primeiro deles seriam as imagens analógicas, né? Tudo aquilo que acontece na natureza, acontece no cosmos, acontece também dentro de nós. Então, ir fazendo essa relação propicia uma compreensão e uma fixação do conhecimento de uma forma muito mais ampla, né? Muito mais efetiva. Outro recurso é da repetição inteligente. A repetição é uma lei da aprendizagem. É preciso repetir para aprender. É natural que haja a repetição, mas ela tem que ser superada, ela tem que ser diferente, né? Assim ela vai promover a real aprendizagem. A observação consciente. Aprender a observar o que está acontecendo fora, sempre voltando para dentro. Não é só olhar, não é só ver, é observar com um objetivo superior, né, de preferência. Então nós usamos uma imagem com as crianças da lanterninha. É uma lanterninha que ilumina fora e ilumina dentro, ilumina fora, ilumina dentro. Observar os estímulos positivos. Nós temos que buscar estimular o melhor que o outro tenha, os melhores esforços que ele realiza e as conquistas que ele vai também alcançando. Pensar isso para trabalhar com o estímulo, com o positivo. O exemplo. O exemplo é essencial, né? Ele é um dos melhores recursos para a gente poder ensinar. Há uma máxima da pedagogia logosófica que diz o seguinte: todo ensinamento moral não avalizado pelo exemplo de quem o dita atua na alma de quem o recebe de forma contrária. E não é assim mesmo? Né? E não é uma grande responsabilidade ser exemplo daquilo que a gente ensina? Lógico que não vai ser exemplo de perfeição, porque não somos perfeitos, mas exemplo de empenho em nos aperfeiçoarmos em tudo. As perguntas e reperguntas. Que movimento mental promovem as perguntas? Quando bem elaboradas, naturalmente. Então, elaborar perguntas inteligentes, adequadas à faixa etária e ouvir as perguntas de forma realmente interessada, fazendo reperguntas que também vão continuar movimentando a mente daquele educando. Ambientes serenos e alegres. Parece às vezes contraditório, não é? A princípio a gente acha que um ambiente alegre é movimentado, agitado. Não. Buscar ambientes alegres e serenos, que favorecem a compreensão, que favorecem a aprendizagem, a verdadeira alegria, né? E dão uma confiança, uma segurança no educando. Quando é um ambiente triste, violento, gera insegurança. Análise das experiências. Gente, que riqueza são as experiências próprias e alheias, quando a gente as analisa. Senão a gente só vai ser um espectador, tanto das próprias quanto das alheias, e não aprendemos nada com elas. Aprender então a analisá-las, ir às causas, né? Analisar também as consequências, aprender com as experiências. O estímulo às iniciativas também é outro recurso muito importante, porque nós temos que formar seres que saibam pensar e agir. A gente tem que unir as duas coisas nas iniciativas. E iniciativas que sejam lícitas, proveitosas e realizáveis. Então, estimular, ouvir as iniciativas, estimular que elas surjam, que elas sejam desenvolvidas, vai dando confiança no ser, né? E fazendo com que ele seja cada vez mais ativo. As histórias, relatos e as brincadeiras, temos que aprender a selecionar isso tudo. Gente, nada de temor,
de ameaças, de promessas, que a gente apresente situações reais, que sejam exemplos realizáveis, que inspirem a realização. As explicações, que importantes que são as explicações, porque elas vão, os elementos que surgem delas vão formando a consciência, vão formando a razão do educando e favorecendo que ele depois atue de forma independente. Então, explicar muito, né? Explicar tudo aquilo que esteja ao alcance daquele educando. A correção eu diria que não é nem um capítulo à parte, mas seriam vários capítulos. A pedagogia logosófica nos apresenta inúmeros elementos para realizá-la, inúmeros recursos, além de orientar que elas busquem as causas e não só os efeitos, que elas busquem o permanente e não só o transitório, né? Que elas sejam para a vida e não para o momento, que elas sejam sempre discretas, respeitosas, que estimulem a superação e não o arrependimento, aquela tristeza quando a gente faz uma repreensão, que é diferente da correção. Muito bem, mas teria aí muitos outros elementos, mas vamos ver agora como eles se aplicam no dia a dia. Nós vamos ouvir alguns relatos, então, da Vanessa e da Maíra, e depois eu volto para encerrar o nosso webinar. Para a pedagogia logosófica, um passo muito importante é o educador conhecer a si mesmo. Vejam essa imagem. Será que pode acontecer conosco? Eu acho que sou de um jeito, mas as outras pessoas me veem de outro. Acho que tenho alguns valores, mas só eu acho, ninguém mais. Por isso, ao educar é tão importante conhecer a mim mesma. A logosofia ensina o seguinte: a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo. Um conceito importante dentro do conhecimento de si mesmo apresentado pela pedagogia logosófica e que ajuda demais tanto ao educador como também ao educando é o de pensamentos. Mas o que são os pensamentos para a logosofia? Pensamentos são entidades autônomas com vida própria que podem dominar a nossa vontade, nos levando a atuar de forma positiva ou negativa. Quem aqui já não fez algo de que se arrependeu depois? Falei de um jeito que não deveria ou fui impulsiva com alguém? Ou quem já foi influenciado por um pensamento sem perceber? Por exemplo, estou em uma fila e tenho bastante tempo para cumprir com aquela tarefa. Mas alguém perto de mim começa a reclamar e logo estou eu reclamando também. Ou quem já teve um pensamento de bem e se sentiu feliz por atuar com ele. Essa atenção aos meus pensamentos tem sido muito importante na minha experiência como educadora. Quando nós precisamos corrigir um aluno que se comporta bem, na maior parte do tempo, que não nos incomoda, que obedece, é tarefa bem fácil, concordam? Mas como agir frente a um aluno que não aceita suas sugestões? Ou pelo menos aparenta não aceitar? Que fecha a fisionomia quando você o chama para conversar? Que parece não querer receber a sua ajuda? Vejo aí a importância desse conhecimento dos pensamentos. Em primeiro lugar, para conseguir ajudar esse aluno, que já era quase adolescente, precisei realizar simultaneamente ao trabalho com ele um esforço para não permitir que minha parte negativa participasse dessas correções. Que parte negativa? A impaciência, a intolerância, a suscetibilidade, o egoísmo, etc. Fui me esforçando para enxergar a parte boa desse aluno, atuar com afeto, não reagir com suas atuações. E assim, aos poucos, fui conseguindo ajudá-lo de alguma forma. Procurei colocar em minha mente e em meu coração o firme propósito de fazer o bem para aquele ser.
Queria de verdade que ele recebesse um elemento de ajuda. Para isso, não podia ficar suscetível às suas reações. Vivemos muitas situações, algumas felizes, outras de desafios. Para mim, um dos elementos que ficam dessa experiência é a importância do trabalho comigo mesma para poder ajudar ao aluno. Se deixasse atuar a minha parte negativa, teria condições de ajudá-lo? Trabalhamos muito com as crianças também sobre esse conceito de pensamentos e como elas assimilam e conseguem, em muitos momentos, aplicar esse elemento na vida. Começam a identificar esses pensamentos e a se esforçarem para vencê-los. Vamos conhecer a Giovana, que tinha um forte pensamento de preguiça. Procuramos realizar na escola várias atividades para ajudá-la em relação a esse pensamento. Histórias, conversas, teatrinhos, anotações e outros. Ela mesma vai nos contar o que aconteceu. Me sinto quando eu tô com preguiça, que eu não quero fazer as coisas, que eu tenho muita preguiça. E quando eu quero fazer as coisas, eu me sinto animada, me sinto feliz, me sinto como se eu tivesse, dentro de um arco-íris. Quando eu sinto preguiça para fazer as coisas. Como, não quero fazer essa atividade. Eu quero. Eu sou uma menina tão animada, nunca vou desistir. Na hora de fazer para casa, Sim. Tem vezes que eu sinto preguiça. Sabe quando a professora manda frase de para casa? Uhum. Eu sinto preguiça às vezes de ler. Sabe aquelas coisinhas que vem com adesivo? Sim. Que ela coloca parabéns? Eu sinto preguiça de ler isso também. Eu tô falando pra mim mesma. Eu não posso ter mais esse pensamento. Eu tento, mas tento tirar. Toda hora que eu tento, ele volta, mas eu sou corajosa e falo assim: você não pode mais me combater. Você não pode mais mandar em mim. Eu que mando em mim. Eu já sou independente pra mandar em mim. Agora você não pode mais falar: deixa isso pra lá. Eu vou seguir minha vida fazendo tudo de bem. Que maravilha! Não tendo mais preguiça. Procuramos estimular que o que as crianças aprendam na escola se estenda para a sua convivência nos demais ambientes que frequentam. Vou ler para vocês o relato de uma mãe que viveu algo muito interessante com sua filha e que está relacionado a esse conceito de pensamentos. Gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo e minha filha de 3 aninhos, que me deixou bastante emocionada e me fez pensar muito. Foi um momento que minha filha me ensinou algo tão valioso e tão simples e que eu não estava atenta a isso. Um dia, estava discutindo com o pai dela por questões bobas, irrelevantes. Naquele momento, onde queremos ter a razão acima de qualquer coisa. Ela olhou nos meus olhos e disse: mamãe, você está brigando muito. Você tem que mudar o pensamento. Tem que ser uma pessoa melhor. Você está usando o lado errado do pensamento. Eu fiquei estática. Sinceramente, me senti péssima por uma criança ser mais inteligente do que eu naquela hora. Depois, fiquei profundamente emocionada e agradecida às professoras que ensinaram esse conceito para minha filha. Vi que não era uma frase sem significado, pois ela sabia o sentido do que estava falando. A consequência disso foi que, desde então, tenho pensado muito nisso e usado esse conceito de ter um pensamento melhor e deixar o lado bom do pensamento atuar.
Uso inclusive com a minha própria filha, quando ela está em um momento de birra, o que tem funcionado muito bem. Vivemos na escola uma experiência com uma aluna adolescente, uma aluna muito ativa, capaz, de grande iniciativa e liderança, porém com uma modalidade forte e obstinada. Constantemente causava dificuldades de relacionamento com colegas e professores pela sua forma impulsiva de falar. Iniciamos então um trabalho planejado com ela. Sua assessora começou a conversar com ela sobre algumas situações desagradáveis que ela estava vivendo e como elas afetavam seu relacionamento. Aos poucos foi surgindo nela a vontade de mudar. Fizeram juntas um levantamento dos pensamentos que poderiam estar gerando essas dificuldades que vivia. Para isso, usamos o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que é base desse trabalho e que está disponível para download gratuito no site da Fundação Logosófica. Fizeram então o retrato desses pensamentos. Que características tinham? Que argumentos usavam? De que forma a levavam a atuar? A aluna passou então a realizar um exercício de voltar a observação para a própria conduta, para a movimentação desses pensamentos em sua mente, assim como as repercussões de suas atitudes nos demais. Vejam um trecho do depoimento dessa adolescente. Vou falar de uma deficiência minha que eu demonstro frequentemente e que vem causando efeitos negativos na minha vida. A deficiência chefe, que vinha acompanhada de muitas outras, é a impulsividade. E consegui descobri-la ao ler o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, que me mostrou características de várias deficiências, colaborando para eu encontrar a que mais tinha influência na minha vida. Comecei a ficar atenta às minhas atitudes para evitar falar coisas sem pensar e começar a me conter, além de ser mais paciente e me irritar com menos facilidade. Ao me esforçar para trocar os pensamentos da minha mente, comecei a perceber melhoras na convivência. Esse ano vivi uma experiência muito marcante e importante. A vida toda fui muito próxima de uma amiga, mas com o tempo fomos nos distanciando. E até pouco tempo atrás, pensei que esse distanciamento havia ocorrido por falta de afinidade. Motivada por esse trabalho, resolvi conversar com ela para ver se eu havia feito algo. Então descobri que eu tive algumas atitudes que não foram positivas para a nossa amizade. Assumi meus erros e agora estou fazendo de tudo para corrigi-los e me reaproximar dessa amiga que tem enorme importância na minha vida. Não se supera uma deficiência do dia para a noite, porém, aos poucos podemos evoluir nesse aspecto. Isso só depende de nós mesmos. Bem, penso que cabe a nós, pais e educadores, essa linda e nobre missão de educar as novas gerações. Que possamos experimentar a vontade de fazermos mais e melhor pela nossa própria evolução e também pela evolução das crianças e adolescentes com os quais convivemos. A pedagogia logosófica, como já foi apresentado, orienta que devemos enxergar as crianças e os jovens como seres humanos em evolução e que, sendo melhores, poderão contribuir para um mundo melhor. Isso é o que todos queremos, uma educação que propicie o cultivo de valores primordiais para a vida, que ensine a criança e o jovem a pensar, a se colocar de forma ética no mundo, uma educação que estimule o cultivo de grandes sentimentos, que contribua para o aprendizado do grande significado da vida. Dessa forma, aproveitamos muitas oportunidades para estimular o gosto pelo aperfeiçoamento, ensinando que cada dia pode ser melhor do que o outro. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas de que forma a pedagogia logosófica estimula o aperfeiçoamento? O exemplo é primordial. Ensinamos mais com o exemplo do que com palavras.
Somos muito observados por nossos alunos e filhos. Eles aprendem conosco e nós também aprendemos muito com eles. Não somos perfeitos, cometemos erros, mas podemos ser exemplo de que buscamos atuar cada dia melhor, que também nos esforçamos para nos aperfeiçoarmos. Estou vivendo com meu filho algo bem interessante. Como seu carro fica estacionado atrás do meu, às vezes, quando sei que vou sair mais cedo e o carro dele não está, eu deixo o meu carro no meio da vaga. E aí, ele pode tirar o meu carro e estacionar o dele na frente do meu. Combinamos que eu sempre deixaria a chave no para-brisa. Acontece que algumas vezes eu esquecia de deixar a chave e ele tinha que buscá-la ou esperar que eu descesse para eu entregá-la. Em um dos dias que eu esqueci de deixar a chave, ele me disse: "Mãe, você está precisando ficar mais atenta." Então eu respondi: "Você tem toda a razão. E a partir de hoje você vai ver o meu esforço nesse sentido." Eu me comprometi comigo mesma a ficar mais atenta com a minha distração. Depois daquele combinado, eu esqueci a chave apenas 2 vezes. Da segunda vez, logo que eu percebi, eu desci e deixei a chave no para-brisa. Meu objetivo com esse esforço foi o de cultivar uma virtude que eu preciso e também mostrar para o meu filho que podemos mudar, que podemos ser melhores, que podemos vencer nossas limitações. Como seres humanos, nós temos essa prerrogativa de realizar mudanças por própria determinação. O provérbio de que pau que nasce torto, até a cinza é torta, não se aplica aos seres humanos que se propõem a aperfeiçoar. E nesse esforço, para estar mais atenta, eu tenho sido beneficiada em outros campos da minha vida, porque eu quero ser uma pessoa melhor em todos os campos da minha vida. Uma professora de alunos de 10 anos do Colégio Logosófico, ela observou algumas dificuldades de convivência entre os alunos. Ocorriam discussões, desavenças, com alguma frequência. Ela poderia ter chamado a atenção da turma, ela poderia ter falado que não queria mais ver aquele tipo de situação e que se acontecesse novamente, eles, por exemplo, perderiam o pátio. Mas, se queremos realizar uma educação que contribua para a formação integral, precisamos favorecer que o aluno ou o filho compreenda o erro, que enxergue a forma de corrigi-lo e que queira mudar. E foi isso que a professora procurou fazer. Ela conversou com a turma, levando-os a identificar que características estavam mais atrapalhando a convivência entre eles. Uns falaram que era o uso de palavras grosseiras, outros que era a impulsividade ou a fofoca. A professora então perguntou se eles gostariam de se superar naqueles aspectos, e eles disseram que sim. Então, ela apresentou para a turma algumas imagens analógicas que permitiram que os alunos fossem enxergando as suas atuações. Esse é um recurso que utilizamos muito nos colégios logosóficos, imagens analógicas. Elas contribuem muito para a aprendizagem. A primeira imagem que ela projetou foi essa. Então, a professora perguntou: "Quem já caminhou com uma pedra no sapato?" Um dos alunos falou: "Eu já. Senti dificuldade para andar, fiquei incomodado, não é nada bom." Então, a professora perguntou: "E quantas vezes nós temos atitudes que são como essas pedrinhas que ficam incomodando o outro?" Depois, a professora projetou uma rosa com espinhos no caule.
então aproveitou essa imagem para mostrar para os alunos que os espinhos podem machucar, mas não deixamos de desfrutar da beleza da flor por causa dos espinhos. Se ao observarmos uma rosa ficarmos apenas vendo os espinhos, ela se tornará desagradável. O mesmo pode acontecer na convivência. Se ficamos vendo apenas o que o outro tem de negativo, é como se deixássemos de desfrutar da rosa por causa dos espinhos. A rosa tem a sua beleza, o seu perfume, da mesma forma que todos os seres humanos têm uma parte positiva, têm valores que também devem ser observados. Depois, a professora mostrou um vulcão em erupção. As crianças adoram os vulcões. Aí ela perguntou: o que essa imagem pode nos mostrar? Será que em algum momento da nossa vida nós parecemos como vulcão em erupção? A impulsividade não nos leva a assemelhar a esse vulcão? Depois que falamos e fazemos, fica difícil voltar atrás. Os alunos procuraram identificar em que momentos cada um estava sendo uma pedra no sapato do colega ou quando estava enxergando os espinhos, deixando de ver a parte positiva. Conversaram também sobre quais os momentos se mostravam como um vulcão em erupção e que pensamentos atrapalhavam seus valores a se evidenciarem. Em outro momento, após o levantamento sobre o que mais atrapalhava a convivência, formaram grupos para conversar sobre cada aspecto. Cada um escolheu o grupo de acordo com sua necessidade. Um grupo, impulsividade, o outro, egoísmo, o outro, uso de palavras inadequadas, o outro, fofoca, dentre outros aspectos. Aos poucos, as crianças foram identificando nas atuações as causas de suas dificuldades. Então, planejaram ações para superarem essas dificuldades. Viveram experiências simples, mas muito significativas, e a convivência do grupo foi melhorando. Vejam algo bem simples vivido por uma das crianças. Um dia, eu estava brincando no pátio e achei que minha colega tinha me empurrado por querer, e eu já ia empurrá-la também. Me lembrei da imagem do vulcão e me segurei. Depois descobri que havia sido sem querer. Aprendi que devo saber primeiro o que acontece antes de atuar de forma impulsiva. E esse resultado foi observado além dos muros da escola, pois na família os esforços realizados também se evidenciaram. Foi possível ver que foram reduzindo as desavenças, as mútuas reações contrárias, os desentendimentos, as intolerâncias, enquanto surgia a compreensão, a tolerância, o respeito e o afeto. Se vemos que tudo isso é possível num conjunto de seres, por que não seria também possível em toda a humanidade? Na medida que vamos estimulando os alunos a serem melhores, procuramos apresentar-lhes o valor de ensinarem aquilo que sabem. Isso pode acontecer em todas as idades, cada um em sua medida. Quando a criança e o jovem são estimulados a ensinar o que aprenderam, se sentem mais confiantes e passam a ter mais consciência do aprendido. E podem também contribuir com os demais. Vejam que depoimento recebemos de um pai de uma criança de 4 anos. Cheguei um dia em casa muito nervoso em função de algumas dificuldades que estava enfrentando. Estava exaltado, conversando com minha esposa, quando meu filho sai do quarto e chega até a sala e diz: "Papai,
Eu sou o guardião do bem e vou ajudar você. Calma, primeiro não fica bravoso. Penso que queria dizer nervoso. Assenta que vamos pensar, porque resolvemos as coisas pensando. Meu filho sentou-se de frente a mim e, colocando as mãos no queixo, apoiadas na mesa, ficou me olhando nos olhos. Entendi que, para ele, quem pensava ficava naquela posição. Naquele momento, fui invadido por um grande sentimento e uma força impressionante. A minha dificuldade pareceu tão pequena e simples de ser resolvida. Que poder teve aquela atitude do meu filho sobre mim? Meu filho estava ensinando-me a conduzir a vida. Temos vivido experiências lindas que comprovam a eficácia do método logosófico aplicado à infância, adolescência e vida adulta. Confiamos muito nas nobres reservas da sensibilidade humana. Confiamos que é possível transformar a vida e fazer com que todos caminhem felizes e contentes. Bem, esperamos que tenham passado um bom momento e tenham conhecido um pouco mais da pedagogia logosófica. Para aqueles que se interessam em conhecê-la ainda mais e também em divulgar aquilo que temos realizado com ela, com a logosofia, estamos lançando um site de atividades, onde estão disponibilizados diversos temas, diversos títulos de palestras, de cursos, de painéis que podem ser solicitados pelas instituições educacionais. Lá então nós temos os títulos, uma sinopse de cada palestra e o currículo, dos palestrantes, que são todos investigadores da ciência logosófica, voluntários. Será um prazer irmos à sua escola, seja de forma presencial ou virtual. Nós que estamos nessa investigação, temos a consciência de que estamos ainda no começo do estudo de uma pedagogia de vastos alcances. Fica aqui o convite para que se unam a nós nesse trabalho de investigação. Será um prazer recebê-los. Gostaria de encerrar com um ensinamento de Gonzales Pecote, que é o autor da ciência logosófica. Ele diz o seguinte: a pedagogia logosófica é a pedagogia do bem dizer, é a pedagogia do bem pensar, é a pedagogia da felicidade, porque ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. Muito obrigada a todos vocês. Espero que você tenha gostado dessa atividade da Fundação Logosófica. Ela faz parte das comemorações dos seus 90 anos. E no próximo dia 12 de agosto, você é nosso convidado. Haverá o lançamento da nova plataforma web da Logosofia. Acesse logosofia.org.br e conheça. Além disso, nesse mesmo dia, em comemoração aos 90 anos e a nova plataforma, haverá a palestra A Logosofia e a sua contribuição para a humanidade. Não perca!